A gravidade não existe. Sabemos todos que a física da água, quando não manipulada, encontra sempre o seu nível plano. Com isso, se você olhar para um copo d'água, uma banheira, uma piscina, um lago ou até mesmo para o oceano, a água irá sempre se encontrar plana e nivelada. A suposta prova favorita de terrabolistas é a aparência a um observador na costa de cascos de navios sendo ofuscados pela água e dissipando de vista ao navegarem para longe, rumo ao horizonte. Se você assistir a um navio navegando para longe, rumo ao horizonte, a olho nu, até que seu casco tenha desaparecido completamente de vista, abaixo da suposta curvatura da Terra, e então olhar através de um telescópio, você notará que o navio inteiro volta rapidamente à vista, casco e tudo o mais, provando que o desaparecimento foi causado pela lei da perspectiva, e não por uma parede de água curvada. Sua afirmação é que cascos de navios desaparecem antes dos mastros, porque o navio está começando sua declinação ao redor da curvatura convexa da Terra-bola. Mais uma vez, contudo, sua conclusão apressada é tirada de uma premissa defeituosa, a saber que apenas numa Terra-bola esse fenômeno pode ocorrer. Isso nada tem a ver com a suposta convexidade ou curvatura da Terra, e tudo a ver com a lei comum da perspectiva. Por exemplo, um rapaz de bermuda andando para longe, rumo ao horizonte, parece afundar para dentro da Terra. Quanto mais longe ele andar, seus pés desaparecerão de vista primeiro, e a distância entre o chão e a parte de baixo de sua bermuda diminuirá gradualmente, até que, após cerca de meia milha, parece que sua bermuda está tocando o chão, enquanto ele anda sobre pernas invisíveis. O mesmo acontece com carros correndo para longe. Os eixos gradualmente ficam mais baixos e as rodas somem, até parecer que o carro está deslizando sobre o próprio corpo. Tal é o caso em superfícies planas. As partes mais baixas de objetos, afastando-se de um dado ponto de observação, desaparecem necessariamente antes das mais altas. Do que se deve concluir que a parte mais baixa de um navio, abaixando, desaparece pela influência da perspectiva, e não por afundar atrás do cume de uma superfície convexa. Terrabolistas também vão frequentemente afirmar que se a Terra fosse plana, então poderíamos vê-la por inteira. Mas isso é, claro, ignorante e impreciso. A distância do horizonte ao ponto de fuga, onde o céu parece tocar a terra e o mar, é determinada em grande medida pelo tempo atmosférico, quando ele está limpo ou mais denso, e pelo poder de nossa visão. Isso é provado pelo fato de que o telescópio aumentará a distância do horizonte enormemente e trará objetos à vista que estão completamente além do alcance da visão a olho nu. Mas, como nenhum telescópio pode penetrar um segmento d'água, a conclusão legítima a qual somos forçados a chegar é que a superfície da água é nivelada e que, portanto, a forma do mundo não pode ser globular, e que em tal superfície plana ou nivelada, quanto maior a elevação do observador, maior será o alcance de sua visão, e assim mais longe ele pode ver. Por que então não conseguimos enxergar o Monte Everest do Brasil com um telescópio, mesmo observando nesse ponto mais alto?
Quanto mais longe estamos olhando um objeto através de partículas presentes na atmosfera, isso dificulta a observação. Quanto mais quantidade de partículas presente na atmosfera, maior a dificuldade de observar o objeto, até o ponto de não enxergá-lo mais. Quanto mais longe estamos olhando, é preciso olhar através de mais partículas, até o ponto que não podemos mais enxergar por causa da quantidade de partículas à nossa frente até o objeto a ser observado. Um exemplo micro disso é a neblina. As partículas estão próximas umas das outras, então não conseguimos enxergar muito longe através da neblina. Quando a neblina dissipa, as partículas se dispersam e então podemos enxergar mais longe. Então, não importa a potência de um telescópio, ele não vai enxergar através da densidade atmosférica, daqui até o Monte Everest. Causa disso também de outros fatores como a poluição. Vamos falar sobre a água. Corpos de água são planos e níveis. Essa é a física natural da água. Todos podem observar, todos podem medir, todos podem reproduzir. É simples provar que a água não pode se conformar ao exterior de um objeto esférico. Dizem então os terrabolistas: que tipo de analfabeto funcional nunca ouviu falar em gravidade? Claro que jogar um balde de água numa bola de boliche não vai fazer a água grudar nela, porque esse experimento é coisa de ignorante. Pronto, dizem eles. Dizem também: embora seja observável, mensurável e reproduzível jogar água numa bola e observar a água escorrer, não prova que a gravidade não exista, apenas que a bola não é grande o suficiente. Entenderam? E esse é mais um dos argumentos deles, para que acreditemos nessa suposta forma mágica que chamam de gravidade. O problema começa quando os adeptos da ciência precisam rejeitar uma metodologia que comprova fatos científicos, o tal método científico, e adotar uma crença na teoria que não pode ser validada. Falamos então: faça a água grudar em uma bola giratória. E a resposta imediata é nos moldes de: então, me dê uma bola do tamanho da Terra. Espera um pouco. Como assim? Se eu preciso providenciar os meios para o crente na gravidade provar a sua teoria, então como ele provou que é verdade em primeiro lugar? Cadê a bola do tamanho da Terra que o cientista usou para provar para si mesmo que isso é uma possibilidade? Como que foi realizado o experimento que provou a teoria, se o teórico não tem o material necessário para testar a hipótese? O que fez ele acreditar que é possível então? Um cálculo? Uma fórmula? 2 mais 2 igual a água gruda em bolas? Isso não é ciência, é crença. Dizer então que o argumento água não gruda numa bola é menos válido que gravidade, seu burro, porque burro consegue testar a hipótese que a água é plana e nível, usando água em um recipiente, mas é sinal de inteligência negar o observável e crer numa fórmula matemática que é impossível de ser testada em um ambiente controlado? Ciência moderna deixou de ser um meio de investigação faz muito tempo. Agora é fanatismo religioso mesmo. E gravidade é uma teoria para pessoas ingênuas que querem insistir nas suas fantasias espaciais porque acham Star Wars um filme legal. Com isso, a ciência virou pseudociência, com a chegada dos cientistas voodoos como Galileu, Newton e Einstein, que completamente perderam o foco da causa natural, do simples ato de cair, só para justificar fenômenos astronômicos que não têm relação alguma com a física da Terra.
o profeta globalista Isaac Newton observou um fenômeno cotidiano e postulou uma teoria tão fora da realidade que parece que a maçã pesava 50 quilos e então caiu na cabeça dele e causou algum dano cerebral. A teoria da gravidade é uma hipótese inventada para tentar justificar como que pessoas podem ficar grudadas ao redor de uma esfera que gira mais rápido que a velocidade do som. Não apenas pessoas, mas trilhões e trilhões de litros de água, todos milagrosamente agarrados na esfera da esquizofrenia coletiva. Horas, será que ninguém realmente sabia por que as coisas caíam? Seria talvez porque objetos que possuem mais massa que o meio tentem a assumir uma posição inferior, exatamente como observado em um balão de gás hélio? Ar não pode sustentar um balão. Colocamos um gás menos denso que o ar dentro do balão e olha que maravilha! Ele sobe. Um balão de gás hélio desafiando as leis da física. Só desafia quando a física moderna acredita que uma força imaginária é o que faz as coisas caírem, porque quando descartamos essa hipótese, volume, massa e densidade explicam perfeitamente o fenômeno de cair. E isso todo mundo sabia antes de Newton sofrer um traumatismo craniano e virar estrela do rock no mundo da ficção científica. Densidade e flutuabilidade, não gravidade. Até uma criança consegue entender e reproduzir esses conceitos simples da física verdadeira, mas que fogem das mentes dos teóricos que recorrem a essa força imaginária da gravidade como desculpa para tudo o que eles não conseguem provar na prática. O ar que respiramos é um meio, assim como a água, o óleo, leite, mel, etc. Ar é um meio no qual tudo é medido de acordo com as propriedades de cada matéria em relação à massa, densidade, volume do objeto. A Terra é o maior objeto que existe e, por isso, ela irá ficar abaixo de todo o resto. Testes feitos em vácuos mostram objetos caindo ao mesmo tempo porque o meio não está presente, logo a resistência em relação ao meio é zero para todos os objetos, independente da massa ou densidade do objeto. Isso é ciência de verdade. Quer dizer que existem nuvens de 500 mil de quilos flutuando acima de uma bola que gira mais rápido que a velocidade do som e estão livremente expostas num vácuo e depois, quando dá vontade, a gravidade começa a puxar só a água e não a nuvem inteira? Pois é exatamente isso que a pseudociência nos diz. Ninguém precisa ser um detetive para chegar na conclusão que um gás que nem a gravidade da Terra consegue prender no chão jamais iria conseguir gravitar até formar um corpo gigante no vácuo do espaço e depois, magicamente, criar todo um sistema planetário que não puxou todos os planetas para dentro do próprio Sol. É uma sequência de absurdos improváveis que a ciência impõe na mente da humanidade que exige mais imaginação que uma cobra falante. É impossível acreditar que os egípcios, entre outras culturas antigas, conseguiam construir monumentos que desafiam a engenharia moderna, mas não sabiam por que objetos caem. Isso é, até aparecer Newton com sua fabulosa gravitacional. Procure qualquer menção sobre a teoria da gravidade antes de Newton. Ninguém achava que a massa sozinha cria-se um poder de atração só porque um objeto é grande e pesado, porque nada cria um poder de atração só porque um objeto é grande e pesado. A teoria heliocêntrica do globo precisa da teoria da gravidade para funcionar e para provar a esfericidade da Terra. Por isso que a gravidade é defendida com unhas e dentes
pelo estabelecimento e papagaiada constantemente pelos seus seguidores, mesmo nunca tendo sido validada empiricamente. Sem ela, toda a farsa do sistema é exposta. A teoria da gravidade alega ter o poder de criar esferas no vácuo que eventualmente viram planetas gigantes de matéria sólida, líquida e gasosa durante bilhões de anos, embora isso nunca foi observado ou reproduzido, apenas funcionando na imaginação de teóricos e com a ajuda de animações gráficas e atores da NASA, assunto que iremos abordar em outro vídeo também. Como de costume, teorias sem provas construídas em cima de outras teorias sem provas. Em 500 anos de heliocentrismo, ninguém conseguiu reproduzir algo sendo puxado por outra coisa, por causa do peso-tamanho dela. Portanto, não é verdade, e assim podemos concluir que heliocentrismo é falso, porque é baseado numa premissa falsa, nunca observada, testada, medida ou reproduzida. Se a teoria da gravidade e a teoria heliocêntrica são baseadas em premissas falsas, a conclusão lógica é que a Terra não é um globo formado pela gravidade no vácuo, e não estamos girando ao redor do Sol por causa de uma força inexistente. Já que a gravidade não existe, o que é possível provar sobre o fenômeno de cair usando observação e reprodução? Simples. Os objetos acima da Terra obedecem os conceitos da densidade e flutuabilidade. Coisas são atraídas por causa de eletromagnetismo. Coisas caem por causa da densidade. Objetos caem porque têm mais massa, densidade que o meio. Objetos sobem porque têm menos massa, densidade que o meio. Temperatura termodinâmica pode afetar o comportamento de objetos mais menos densos que o meio. Então, por que tudo cai para baixo? Objetos caem em direção à Terra porque a Terra é o maior objeto que existe e logo o mais denso. Então, tudo fica acima dela e tudo segue os conceitos de densidade e flutuabilidade. Não é possível algo cair em qualquer outra direção. Se tudo caísse para a esquerda ou direita, desde a criação do mundo, tudo seria exatamente igual e ninguém iria saber que está caindo para a esquerda, direita. Seria para baixo da nossa perspectiva. Essa explicação lógica não depende do formato da Terra. É simples de observar, simples de testar, simples de reproduzir, simples de entender, até por uma criança. A única razão por que a teoria da gravidade foi criada era para tentar justificar por que planetas, estrelas e os luminares se movem nos céus. Dizem eles que objetos têm órbitas por causa da gravidade. Na Terra, a gravidade atrai coisas. Isso é totalmente incoerente. E só é possível provar isso no papel. Não tem com experimentação prática validada pelo método científico. Se a ciência não sabe responder alguma coisa, provavelmente a desculpa é gravidade, o Deus que tudo faz e tudo cria. Quando perceberam que a teoria da gravidade resultaria numa singularidade onde todo o universo seria completamente esmagado, eventualmente eles inventaram energia negra, que é basicamente a antigravidade, conhecida como matéria negra. É uma justificativa imaginária atrás da outra. O graviton não existe, energia negra não existe e matéria negra não existe. Quando você é obrigado a acreditar
em efeitos miraculosos que ninguém pode observar, antigamente isso era chamado de magia negra. Daí o nome. Entendeu? Existe uma nova geração sendo criada nesse exato momento, que será liberta de uma das mentiras mais malignas já imposta no mundo, que vivemos num universo burro e sem propósito, onde nenhum crédito é dado ao nosso Criador, que nos fez, nos ama e através do sacrifício do seu Filho, de sua palavra e ensinamentos, somos salvos. Já existem evidências científicas substanciais que provam que a gravidade não existe. Pular de um prédio não prova gravidade. Isso prova que coisas lançadas de um prédio caem. O ato de cair não é gravidade. Por que não há uma atração entre pequenas e grandes coisas, como uma bicicleta sendo puxada em direção a um caminhão ou um mosquito sendo puxado em direção a uma pessoa? Gravidade é a atração de corpos de matéria ou uma força que puxa a matéria em direção ao centro da Terra? Se decidam. Gravidade é um Deus que tudo faz e tudo sabe na pseudociência moderna, criada para justificar o movimento dos astros e manter o mito da bola giratória. E esse Deus só existe na imaginação deles. O que mantém os astros flutuando no espaço se a gravidade é uma teoria de atração? Gravidade não tem um polo positivo e negativo para repelir ou atrair objetos igual o magnetismo. Então, qual é a mágica que impede o suposto sistema solar de colidir para dentro do Sol? E por que as propriedades antigravitacionais dos supostos planetas não podem ser reproduzidas na Terra? Uma bola molhada, giratória, flutuando no meio do nada, que não se espatifou contra o Sol por causa da gravidade e, ao mesmo tempo, segura trilhões de litros de água na superfície, enquanto gira mais rápido que a velocidade do som por causa da mesma força gravitacional, é um absurdo. Não existe palavra para descrever a dimensão do ridículo que a ciência tenta empurrar goela abaixo dos seres menos atentos do nosso mundo. A ciência não consegue reproduzir os principais fenômenos atribuídos a essa força mágica e, por algum motivo, até os que se consideram mais instruídos são manipulados a acreditar numa força imaginária irreproduzível. Quando chamamos Newton de charlatão, não é por acaso. Como desmentir, então, a teoria de Newton para leigos extremos? 1. Premissa falsa parcial. Ele baseou a teoria numa premissa como se a Terra fosse uma bola no espaço. Ele não provou isso antes de elaborar a teoria. Todas as teorias da física devem partir de um ponto neutro, sem considerar o formato da Terra. A física globalista exige que a Terra seja uma bola. Ela não prova que a Terra é uma bola. 2. Teoria em cima de teoria. Ele definiu a massa do globo usando matemática e não dados empíricos. Por quê? Porque é impossível saber a massa do globo. Para provar a massa do globo, seria necessário saber a composição exata de todas as camadas, incluindo o núcleo e tudo mais que existe na Terra. E isso nunca foi provado, muito menos a sua existência. Para isso, cada grão de areia deve ser considerado. E a matemática não consegue fazer isso. Os dados usados como parte da fórmula que define a massa não são baseados em fatos, são baseados em teorias não provadas empiricamente. 3.
Método científico ignorado. A teoria de Newton não consegue ser testada usando o método científico. O método científico exige que, para algo ser considerado um fato científico, deve ser observável, mensurável e reproduzível, independente de escala. Se a única escala possível para provar a teoria de Newton é do tamanho de um planeta, ela não é um fato científico. 4. Fenômeno não observável na natureza. Massa sendo atraída por outra massa pelo peso dela não é observado na natureza independente do globo. 5. A teoria da gravidade não existe. É densidade, flutuabilidade que faz as coisas caírem ou subirem, e magnetismo que faz as coisas serem atraídas ou repulsadas. Isso não depende do formato da Terra e pode ser observado, reproduzido e mensurado com qualquer objeto de qualquer tamanho. É a lei natural da atração, não gravidade. 6. Newton chorou. A ideia de que as pessoas estão de pé, os navios estão navegando e os aviões estão voando de cabeça para baixo em certas partes da Terra, enquanto outros inclinados a 90 graus e todos os outros ângulos impossíveis por causa de uma força invisível, mágica, é um absurdo completo. A ideia de que um homem cavando um buraco para baixo poderia eventualmente atingir o céu do outro lado é ridícula. O senso comum de cada pessoa, com coerência, concorda que realmente há um cima e baixo na natureza. Ao contrário da retórica, tudo é relativo, do paradigma newtoniano Einstein. A gravidade da Lua é forte o suficiente para puxar os oceanos da superfície da Terra, mas fraca demais para puxar a atmosfera feita de ar que não pesa praticamente nada? A gravidade da Terra é forte o suficiente para manter a Lua em órbita, mas fraca demais para que a Lua não se choque contra a Terra, com a gravidade da Lua exercendo força contra os oceanos maciços da Terra ao mesmo tempo. A gravidade da Terra é forte o suficiente para fazer a atmosfera intocável pela Lua girar numa velocidade de 1.600 km por hora junto com a Terra, mas fraca demais para impedir que a Lua puxe os oceanos da superfície? Se a Lua puxa os oceanos da Terra, ela deveria sugar a atmosfera da face da Terra para o espaço. Ficou confuso? Isso porque a teoria da gravidade é uma mentira e ela não faz o menor sentido. Se gravidade é acreditada como sendo uma força suficientemente forte para curvar a expansão maciça dos oceanos ao redor de uma Terra globular, seria impossível para os peixes e outras criaturas nadarem através de um corpo de água tão forçadamente preso. Coloque uma bola de boliche pendurada e centralizada num aquário e observe se a superfície da água irá se curvar para adaptar o novo formato no centro do aquário. Independente de escala, a água nunca se curva devido a uma superfície ser curvada. Isso não pode ser reproduzido em laboratório, e por isso que gravidade é e sempre será uma teoria que tenta justificar porque as coisas caem no chão, mas não prova que a massa da Terra puxa tudo para o centro dela. Então, seguindo o princípio que a teoria de Newton não considera o meio como variável fundamental para elaborar a teoria, podemos facilmente refutar ela no sentido oposto,
provando que coisas também têm a tendência de subir, não apenas descer na Terra. Antes de Newton, gravidade era conhecida como uma lei natural da atração, que é totalmente independente do formato da Terra. Uma força semelhante a essa lei seria magnetismo ou eletromagnetismo, que pode ser medida, reproduzida em qualquer escala e observada. Critérios obrigatórios para que algo seja considerado um fato científico ou uma lei da ciência, e não apenas mais uma teoria fantasiosa. Gravidade de Newton não passa em nenhum desses 3 critérios quando sujeitos ao método científico. Se você quiser encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Nikola Tesla, o pai da eletricidade. Engraçado que uma das mentes mais brilhantes do mundo nunca dependeu da física, que hoje é ensinada como verdade para fazer qualquer um de seus experimentos, o qual suas tecnologias são usadas até hoje. O modelo padrão de partículas ainda tem de encontrar qualquer evidência de gravidade newtoniana. Isso é preocupante, já que é usado pela maioria das equações modernas. Grandes aceleradores de partículas têm caçado por quaisquer sinais dessa força imaginária. Nunca foi encontrado nada a respeito. Existem várias maneiras para refutar a gravidade. 1. Experimentalmente. O balão de hélio. Ele sobe. Como isso é possível? Com esta lógica, a massa da Terra é tão grande que o balão de hélio não teria outra escolha a não ser atraído para a Terra. A força do balão que puxa a Terra não é igual à força que puxa a Terra no balão. Ele não deveria subir. O que vemos na experiência é que o hélio sobe para alcançar o seu nível de densidade. 2. Comutativas. A matemática da gravidade é um conceito chamado massa ponto zero. Esta é uma massa sem volume. Isto não é encontrado na natureza. O principal problema aqui é a redução de 3 densidades dimensionais para 0 massas dimensionais. Uma vez que uma densidade é reduzida a uma massa, a massa não pode ser devolvida para a forma original da densidade. Portanto, não podemos ter 0 ao cubo e obter qualquer coisa além de outro zero. Isso quebra as propriedades comutativas da adição. Sendo assim, o principal axioma da gravidade não passa no teste comutativo. 3. Gravidade newtoniana não passa no teste multicorpo. A gravidade só pode calcular a força entre 2 objetos. Qualquer equação que utiliza uma soma de mais objetos falha. Em primeiro lugar, a força de 2 objetos é calculada. Em seguida, é calculado o terceiro corpo com a resultante dos 2 primeiros corpos. Então, o resultante é calculado com o corpo 4. É assim que funciona o somatório. O problema é que a distância entre o objeto 1 e 2 não é avaliada na interação seguinte. 4. Gravidade e sistemas complexos. Vamos observar um furacão que está seguindo sobre o oceano. Os ventos causam a rotação no oceano que cria o furacão. A baixa pressão da tempestade provoca uma protuberância no oceano. Calor e pressão são 2 das principais variáveis deste sistema. À medida que a temperatura aumenta, a pressão da tempestade diminui, causando um aumento na intensidade da tempestade.
o ar aquecido é forçado para cima da parede do olho do furacão. Este é um exemplo da força da temperatura-pressão sobre densidade. Não é possível a gravidade explicar este sistema com ou sem esferas. Chora de novo Newton. Novamente, quando Newton elaborou a teoria mágica dele, não foi considerado o meio pelo qual objetos passam até chegar no chão. A fórmula de Newton considera o ar como único meio em existência, excluindo todos os outros gases e líquidos. Faça uma porção de gelatina. Agora, posicione um objeto de 10 gramas e outro de 300 gramas em cima da gelatina. O mais pesado irá afundar na gelatina. O leve irá ficar em cima dela. Mas como isso é possível se for considerado a teoria de Newton? Os dois deveriam afundar na gelatina na mesma velocidade, porque apenas peso é considerado e não o meio. Quando o meio muda de ar para qualquer outro, os conceitos de densidade e flutuabilidade entram em ação. E que tal se tudo fosse baseado nesse conceito e a queda de objetos não tivessem nada a ver com coisas sendo atraídas para o centro de uma bola gigantesca? Conceitos de densidade e flutuabilidade funcionam com qualquer objeto de qualquer tamanho, em qualquer meio. É cientificamente provado e não depende do formato da Terra. Curiosamente, a teoria de Newton também é usada para explicar o movimento dos supostos planetas, estrelas e tudo mais que dizem que existe no espaço. Newton não sabia que no espaço é vácuo. Então, como que a teoria dele poderia ser aplicada num meio que ele nem conhecia? Porque Newton assumiu que ar é o único meio em existência e sua fórmula mágica considera isso. Sendo assim, a gravidade newtoniana é a única força universal que não possui prova empírica, que pode ser detectada e medida por instrumentos científicos. Os tais gravitons, como tudo na fantasia heliocentrista, é só mais uma teoria. Dizer que se não fosse pela gravidade todo mundo iria voar é uma das coisas mais infantis e acéfalas que um globalista pode falar. Todos os livros de física deveriam incluir esta etiqueta de advertência. Este livro contém material sobre a gravidade. Gravitação universal é uma teoria não comprovada e não é um fato. Porém, teoria da gravitação universal é frequentemente ensinada nas escolas como um fato, quando, na verdade, ela não é nem sequer uma boa teoria. Primeiro de tudo, ninguém tem medido efeitos da gravidade para cada átomo e cada estrela. É simplesmente uma crença religiosa que é universal. Em segundo lugar, os manuais escolares rotineiramente fazem declarações falsas. Por exemplo, a Lua gira em torno da Terra. Se a teoria da gravidade fosse verdade, ela iria mostrar que a força gravitacional do Sol na Lua é muito mais forte do que a força gravitacional da Terra na Lua. Então, a Lua deveria orbitar ao redor do Sol e não da Terra. Qualquer um pode olhar para cima à noite e ver as lacunas evidentes na teoria da gravidade. A existência de marés é muitas vezes dita como uma prova da gravidade, mas isso é logicamente falho. Porque se a gravidade da Lua fosse responsável por uma protuberância debaixo dela, então
como alguém pode explicar marés altas no lado oposto da Terra ao mesmo tempo? Qualquer um pode observar que existem duas, não uma maré alta a cada dia. O fato de existirem duas marés altas refuta a gravidade lunar totalmente. Além disso, a teoria da gravidade sugere que os planetas estão se movendo em órbitas ordenadas durante milhões e milhões de anos, o que contradiz totalmente a segunda lei da termodinâmica. Uma vez que tudo no universo tende à desordem, de acordo com a segunda lei, órbitas ordenadas são impossíveis. Mesmo Isaac Newton, que dizem ser o descobridor da gravidade, sabia que havia problemas com a teoria. Ele alega ter inventado a ideia no início de sua vida, mas ele sabia que nenhum matemático de sua época aprovaria sua teoria. Então ele inventou todo um novo ramo da matemática, chamado fluxions, apenas para provar a sua teoria. Isto tornou-se cálculo, uma filial profundamente falha, tendo a ver com os chamados infinitesimais, que nunca foram observados. Então, quando Einstein inventou uma nova teoria da gravidade, ele também usou um pouco de matemática obscura chamada de tensores. Parece que cada vez que há uma teoria da gravidade, ela é misturada com a matemática inventada. Mas, afinal, os fatos não são o que os globalistas querem. Eles só querem garantias constantes de que o que lhes foram ensinados é a verdade. E quando se deparam com a realidade, se sentem ofendidos. A verdade é que globalistas afirmam que entendem a fórmula da gravidade ou relatividade, mas é apenas jargão de palhaços desonestos, desconectados da realidade, que intencionalmente complicam as coisas para encobrir o absurdo do modelo heliocêntrico e tentam parecer serem cultos e instruídos. Todas essas explicações teóricas modernas são apenas jargões enganosos e ilusórios. As pessoas estão tão orientadas pelo ego que elas ansiosamente admitem que entendem isso ou aquilo, mas na realidade elas não entendem nada do ponto de vista prático. Elas apenas repetem o que lhes foram ensinadas sem ao menos saber como reproduzir o fenômeno descrito na fórmula usando o método científico e ainda dizem que entendem de ciência. Ciência que depende de um formato específico da Terra não é ciência, por isso que é chamada de teoria. Ela não pode ser provada por causa disso. É necessário provar o formato da Terra antes de elaborar uma teoria baseada nela. E nem a teoria de Newton ou relatividade de Einstein fizeram isso. Gravidade não é uma força de atração universal. Por isso que ninguém consegue detectar ondas gravitacionais na Terra. O que seria detectado na Terra seria o campo eletromagnético. Então, eles precisam inventar um fenômeno longe da Terra para dizer que foi causado pela gravidade. Quem pode provar a existência de ondas gravitacionais no espaço? Só quem está afirmando, mais ninguém. A ciência, mais uma vez explicando fenômenos que ela mesma inventa e vende ao mundo desatento como fatos comprovados. Mas é preciso ter fé nas explicações, porque provar atração gravitacional é impossível. Há uma diferença enorme entre fenômenos observáveis e interpretações dos fenômenos. Muitos pensam que só há uma explicação, e essa explicação é um fato. Mas, na realidade, pode haver
até mesmo várias explicações e apenas uma delas será um fato, ou mesmo nenhum, ou todos podem ser suposições incorretas. Este mundo é criado pela personalidade divina, infinitamente complexa, e algumas coisas vão ficar sempre além da capacidade humana de conhecer a verdade. Porém, algumas coisas são extremamente óbvias e Deus nos deu muitos princípios simples e senso comum para proteger-nos do absurdo, como no micro, assim no macro. Se a água em qualquer corpo observável é plana e nível, isso simplesmente significa que um corpo de água, como marés e oceanos, também será plana e nível. Se a água em todos os recipientes, conjuntos observáveis, sempre tem o mesmo nível, significa que a água em todos os oceanos e mares também deve ter o mesmo nível. É simples e não precisa inventar todo um ramo novo de matemática para tentar justificar o que ninguém consegue provar na prática. Pensar por si mesmo pode parecer simples e fácil de fazer, mas sabemos que este não é o caso. A sociedade, o sistema em que vivemos, é moldado de tal maneira que pensar por si mesmo é quase impossível para a maioria das pessoas. Não acredite no que digo. Faça sua própria pesquisa. Este é o lema. É a nossa melhor arma. É a única que não pode ser contrariada. Este lema dá poder. Este lema faz uma pessoa entender que nós não queremos tornar todos em terraplanistas, mas sabemos que qualquer um, se pesquisar honestamente e sem preconceito, se tornará um. É por isso que a ciência terraplana está crescendo e nada pode detê-la. As pessoas começaram a pensar por si mesmas. Agora, acorda, gravidade não existe.